Meio-dia em ponto, vamos ao assunto? Da expulsão do Big Brother Brasil, a Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando o caso de importunação sexual. O cantor MC Guimê e o lutador Antônio Carlos Júnior, conhecido como Cara de Sapato, foram expulsos do programa. Kleber Rodrigues é quem vai explicar para a gente como ocorre essa investigação da Polícia Civil. Oi, Kleber. Oi, Elisa, bom dia novamente. Pois é, para além dessa expulsão que aconteceu ontem, anunciada pela TV Globo, Elisa, a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia da Mulher em Jacarepaguá, está investigando o caso por importunação sexual e possivelmente pode até ouvir os participantes que foram expulsos, Cara de Sapato, lutador, e o cantor de funk MC Guimê. Ontem, no começo da edição, a TV Globo anunciou a expulsão dos dois, afirmou que há certos comportamentos que não devem ser tolerados nem dentro nem fora da casa, e foi exatamente o que aconteceu na última quarta-feira. A participante que veio do México em um intercâmbio aqui para o reality show no Brasil, a Dania Mendes, ela que é atriz, modelo, foi importunada sexualmente pelos dois participantes. Em um episódio, MC Guimê teria passado a mão, conforme mostram as imagens, na parte dos glúteos da participante, que visivelmente desconfortada retirou a mão do cantor de funk, e depois, mais tarde, o lutador, também Cara de Sapato, beijou à força essa participante e também deitou sobre ela, mesmo a todo momento a atriz pedindo para que o lutador deixasse o quarto. Então, a partir dessas imagens, a TV Globo optou pela expulsão dos dois participantes. Esse caso está gerando muita repercussão aqui do lado de fora, as pessoas pediram a expulsão e agora a Polícia Civil investiga, portanto, o crime de importunação sexual, que é quando alguém, de forma inadequada, agride ali a mulher, toca ou então emite alguma palavra sem o consentimento dessa pessoa. Eu volto com você, Elisa. Obrigada, Kleber Rodrigues. Pergunta franca, papo reto. Você, homem, você avalia que você já cometeu uma importunação sexual? Você já excedeu os limites de uma mulher? Precisamos falar sobre importunação em casa, com os amigos, com os colegas, porque esse comportamento inaceitável tem raízes profundas no machismo, na misoginia, na ideia de que todo mundo tem direito, né, em cima do corpo da mulher, como se o nosso corpo fosse tipo assim um território livre. Qualquer um pode falar o que quiser, pode fazer piadinha sem graça, pode cometer um assédio, pode invadir o nosso espaço, passar a mão no nosso corpo. Não pode. E a gente vai comentar sobre isso agora. Temos ela. Puxa vida, eu estou bem feliz que você está aqui com a gente, hein? Lia Bock, essa mulher conteudista, altamente ali, ó, mergulha muito nessas questões, né? Do comportamento humano, do comportamento machista, dessas questões todas que nós temos na nossa sociedade. Lia, primeiro, levando em conta o caso do Big Brother, por que isso é tão enraizado, essa condição dos homens acharem que o nosso corpo é um território livre? É uma construção social, né? Onde a mulher sempre pertenceu, por muitos séculos, pertenceu ao homem. Era uma posse do pai, depois do marido. E a gente, nessa construção, a gente não tem poder sobre o nosso próprio corpo. Hoje em dia a gente tem já, né? A gente descobriu que a gente tem, né? Tem. Mas tá muito enraizado, né? Quando a gente fala de machismo estrutural, é isso. É esse machismo que a gente, às vezes, nem percebe, não vê, ou passa pano, como o pessoal gosta de falar hoje em dia, né? Eu queria contar, Elisa, que a primeira vez que eu sofri uma importunação sexual, que eu não sabia nem que tinha esse nome, eu tinha 10 anos, estava na escola. 10 anos? 10 anos de idade. A última vez que eu sofri uma importunação sexual, e aí o que aconteceu? Eu tinha 10 anos, eu estava na escola, e aí as pessoas podem falar, mas foi uma criança, não sabe entende, o que está fazendo. Né? É incrível como as pessoas querem deslegitimar sempre, de alguma forma. Aí, a última vez que eu sofri uma importunação sexual foi no carnaval. Eu estava com meu marido, inclusive, do lado, sofri uma importunação sexual e as pessoas podem falar o quê? Carnaval, tava todo mundo bêbado, tava todo mundo curtindo, tava ninguém de ninguém. E assim nós vamos sempre passando pano, como a gente gosta de dizer, né? Mas que é aliviando para esse tipo de comportamento. E o que a gente viu acontecer no Big Brother é justamente
o oposto disso, que é não vai ter passação de pano, né? Vão ser expulsos, não vamos tolerar e isso acabou aqui, né? E foi um choque, porque a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado com o discurso de ele estava bêbado, não foi por querer, né? Ele não teve intenção, coitadinho, homem, né? Precisava se aliviar. E são milhões de frases e jeitos que as pessoas colocam de dar uma aliviada para esses caras porque o que é a importunação, né, Elisa? Que é importante a gente falar. Sim. Que é esse comportamento de pegar, encostar, ejacular sem o consentimento do outro, né? Não chega a ser um estupro, que é diferente, mas por exemplo, aquelas histórias de ejacular no ônibus, né? Que a gente já viu algumas vezes. E que é super comum dentro do transporte público. Comum. E isso é importunação sexual. E tem gente que pode achar que foi um pouco exagerado. Exagerado, ele pegou. Mas se você pensar que não é não... E quando uma mulher ela não consentiu. Ela tirou a mão dele, né? Bom, o outro que agarrou, forçou, né? Não tem nem desculpa, mas quando ela tira a mão gentilmente, né? Porque nós fomos educadas a fazer isso de forma gentil, tira a mão gentilmente, ela tá dizendo não. E essa mão volta, é uma insistência, né? É uma importunação sexual. Lia, aproveitando que a gente está falando sobre isso, tá? O que diz o nosso Código Penal? O que diz a lei? Você tem ali a importunação sexual, que é um crime, e o assédio sexual, que também é um crime. E por vezes a gente até confunde, porque a gente meio que generalizou de chamar tudo de assédio. Fui assediada. É que o assédio tem essa relação de hierarquia, né? Alguém que está acima de você, o seu chefe, seu gerente, médico, o seu guru, né? O seu professor. Assedia. Mas no caso da importunação sexual, a gente está falando de uma pessoa na rua, do companheiro de igual para igual no Big Brother, a gente está falando de qualquer situação. Lia, eu quero trazer aqui, é muito massa ter você para poder te perguntar isso. Porque como é algo, enfim, foi assistido por tanta gente, isso está rodando na rede social, essa participante do Big Brother, a postura dela, depois da expulsão deles, foi uma postura muito comum entre as mulheres. Que a gente se sente culpada por ter levado adiante algo. E veja só, para além do depoimento dela, a cena já deixava bem claro, né? E ela começou a se sentir culpada, ela chorou, não, desculpe. Por que a gente tem, enquanto mulher, essa condição, essa mania de ficar, coitadinho, não foi nada demais. O mundo ensinou a gente que a culpa é da mulher, que a culpa é da saia curta, que a culpa é de você estar sozinha naquele lugar à noite, que a culpa é de você ser linda demais, que a culpa é de você sorrir demais, abraçar demais. O mundo ensinou isso pra gente, né? Então, e também tá enraizado, a gente mamou isso na mamadeira, tá enraizado que a culpa é nossa, que a gente fez alguma coisa para que aquilo acontecesse, né? E ficou bem claro lá que não foi. E também, assim, muito importante a gente colocar aqui, que só chegamos a esse ponto porque os patrocinadores, que a gente sabe que quando mexe no bolso, a coisa complica. Os patrocinadores tiveram uma atitude muito determinante nessa expulsão. Porque assim que o Twitter, sempre ele, né? O Twitter começou a lançar de, olha, isso aqui foi importunação, isso aqui não sei o quê. As marcas rapidamente botaram notas na rua, via Twitter também, falando de não é não, a gente não concorda com isso. Aí tem Carrefour, Ademicon, Coca-Cola, Riachuelo, Nestlé, todo mundo falando não é não, a gente discorda, a gente não vai passar pano. E aí eles resolvem expulsar. Então, assim, é bom a gente ficar ligado no sistema como a coisa funciona, para a gente cobrar também aonde o calo aperta. Totalmente. E se você pensa assim, tem muita gente que fala equivocadamente, querem criminalizar a paquera. Gente, vamos chamar de ingenuidade. Por favor, né? A gente está falando de crime, de limitar o espaço da mulher.